bom dia, meus amados, meus queridos, meus irmãos. Essa manhãzona de segunda-feira abençoada. E aqui estamos mais uma vez. Que a paz de Deus, a paz do Senhor esteja na sua vida, no seu coração, na sua família, em meio a toda a sua parentela. Nessa manhãzona de segunda-feira, 11 de setembro de 2023, que Deus venha nos agraciar mais uma vez com as suas bênçãos, com as suas graças, com o seu poder, com a unção do seu Santo Espírito. Que o Senhor venha nesta manhã nos agraciar mais uma vez com consolo, porque todos nós precisamos de um consolo. No mundo em que estamos vivendo, se nós não tivermos Deus, o Senhor, em nossos corações, em nossas vidas, vamos viver inconsolavelmente 24 horas com tudo que acontece. Mas se tivermos Deus em nossos corações, essa paz de Deus vai reinar em nossas vidas e vai nos trazer alegria, vai nos trazer o prazer de vivermos e vai nos trazer essa coisa linda que só Deus mesmo sabe fazer, que só Deus mesmo sabe nos oferecer, porque Ele nos ama de uma forma muito grande, de uma forma muito especial. Então, na manhã desse dia, meu querido, minha querida, estamos felizes com tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Então, se essa alegria está no meu e está no seu coração, vamos então, na manhã desse dia, agradecer o nosso Deus. Gente, olha só. Vamos então, na manhã desse dia, agradecer o nosso Deus por tudo que Ele tem nos dado. Glórias a Deus por isso. Vamos que vamos. O nosso Deus é maior do que tudo e do que todos, gente. É muito lindo, é muito bom quando nós chegamos mais uma vez a contar com essa grande vitória. Então, vamos orar ao nosso Deus na manhã desse dia. Você já agradeceu, mas não custa mais nada continuarmos falando com Ele, o nosso melhor amigo, nosso Deus eterno. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, eterno santo, soberano, majestoso, Rei da glória. É no nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, que aqui chegamos mais uma vez e estamos, meu Pai, diante de Ti, porque o Senhor assim nos deu esse grande privilégio. E nesta manhã desse dia, eu quero Te agradecer pela minha vida, pela minha família, por toda a minha parentela. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelos meus amados, amigos, os meus irmãos, aqueles que apoiam esse projeto Live na Minha Casa. Que a bênção do Senhor venha entrar no lar de cada um. Que a bênção do Senhor venha fazer parte da vida de cada uma dessas famílias e desse povo lindo, abençoado pelo Senhor. Na manhã desse dia, Deus, só temos a Te agradecer por essa paz que o Senhor nos proporciona em meio a tanta guerra, em meio a tanta confusão, em meio a tantas brigas, a tanta discórdia, em meio a tanta falta de compreensão. Mas o Senhor tem colocado em nossos corações essa paz em nossas vidas. E eu só tenho a Te agradecer por isso. Deus, nesta manhã, Deus, a nossa nação, esse Brasil lindo, abençoado pelo Senhor, esse paraíso que o Senhor tem criado nesse mundo para as pessoas viverem. E eu Te agradeço, Senhor, por essa nação abençoada. Mas eu continuo pedindo, Senhor, Deus, estende a sua mão de salvação, a sua mão de cura, a sua mão de libertação sobre a nossa nação, sobre o nosso povo. Sara a nossa terra, sara, Senhor, o nosso povo, sara a nossa nação. Deus, no nome do Senhor Jesus, eu Te peço, faça o mesmo, Pai, com as autoridades, esses homens e mulheres que o Senhor tem levantado nesse mundo, ou por que não dizer nessa nossa nação. Deus, entre com ação de cura, de salvação, de misericórdia sobre as nossas autoridades e a nossa nação. Abençoando, Pai, e dando, Senhor, a orientação de como pode se governar uma nação. Deus, eu apresento a Ti as famílias enlutadas. Consola os corações dessas famílias. Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor,
entra com uma ação de cura, de libertação física e espiritual. Que essa pessoa possa ser curada, Senhor. Começando por nós. Entra com ação de cura na minha vida, nas nossas vidas. Entra, Senhor, e vai curando, vai libertando, vai tirando o mal, vai limpando os nossos corações, para que o Senhor possa morar, para que o Senhor possa habitar em nossos corações. Vai limpando, vai jogando fora tudo que não visa a sua santidade. E nos dê saúde física, espiritual, Senhor, e mental. Que possamos viver uma vida, meu Deus, abençoada por Ti, Senhor, nesse mundo. E que possamos continuar na eternidade com o Senhor. E assim, meu Deus, continua conosco, abençoando esse projeto live na minha casa. Que seja uma bênção na minha vida e na vida das pessoas, Pai. Porque para que esse trabalho, para que esse projeto seja uma bênção na vida das pessoas, primeiro ele tem que ser uma bênção na minha vida, para que eu possa ministrar a bênção do Senhor. E assim permaneça conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus, gente, que glória. Olha, gente, você, meu querido, minha querida, está aniversariando hoje, nesse 11 de setembro de 2023. Então, eu desejo para você, meu querido, muita paz, muita alegria, muita felicidade, muitos anos de vida e o melhor de tudo, muita saúde. Porque às vezes muitos anos de vida, mas a saúde é precária. Ah, não. Vamos pedir para o Senhor dar muitos anos de vida, mas também muita saúde, muita graça, muita força, muitos sonhos sendo realizados, claro, e com Deus na sua vida, porque sem Deus nada é feito, mas com Deus tudo se resolve. Então, meu querido, minha querida, meus parabéns pelo seu aniversário e seja feliz e tenha um dia abençoado com todos os seus familiares e seus amigos. E se alegrem, porque Deus lhe deu mais 365 dias. Então, receba aí essa bênção e segura e seja feliz para a glória de Deus. Meus parabéns pelo seu aniversário. Meus parabéns pelo seu aniversário, João. E agora vamos de palavra de Deus e vamos que vamos, gente. Hoje nós vamos fazer a meditação no capítulo 14 e o versículo 1 até o versículo 7. Vamos ver o que o nosso Deus grande tem para o meu e seu coração na manhã desse dia. Deus, ele sempre tem uma palavra. O nosso Deus, ele sempre tem uma palavra. Ele nunca fica sem palavra. E quando nós nos colocamos assim, na posição, ele tem uma palavra que ele traz para mim e eu transmito para você. Ele dá a palavra para você e você transmite para mim. E assim nós vamos vivendo aqui nesse mundo. Deus usando cada um e cada um aprendendo com os outros. Porque nós não aprendemos sozinhos, nós aprendemos uns com os outros. E é isso que o Senhor quer. Então vamos, gente, aqui, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 7 do livro de Oséias. E vamos aqui ver o que o Papai do Céu tem de lindo para nós nessa manhã. Ele sempre traz o que eu preciso. Ele sempre traz o que você precisa. Deus, ele não vai trazer para mim, para você, aquilo que eu não preciso. Ele vai trazer o que nós precisamos.
Jamais o Senhor vai desperdiçar as coisas, não. Deus, Ele traz sempre aquilo que nós precisamos. E também você, eu e você, precisamos também, gente, falar só aquilo que precisa ser falado. E muitas das vezes nós falamos algo que não tem nada a ver com o que nós temos que falar. Mas é isso mesmo, somos seres humanos e erramos demais. Mas nós agradecemos ao nosso Deus eterno por ter nos amado de uma forma que inexplicável. E aí ele sempre ministra na minha e na sua vida a misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, a misericórdia, aquele remédiozinho que vem nas nossas vidas e vai tirando as coisas ruins. Então, meu querido, minha querida, capítulo 14 de Oséias, versículo 1 até o versículo 7, vamos com alegria. Diz assim a palavra: converte-te, ó Israel. Olha como começa aqui falando. Que lindo, gente, isso é lindo demais. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria. Não iremos montados em cavalos. E a obra das nossas mãos não diremos, mas tu és o nosso Deus. Por quê? Por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Versículo 7. Voltarão os que se assentarem à sua sombra. Serão, eita Jesus bom, vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Gente, que maravilha, que glória, que lindo, que coisa boa de Deus para o meio do seu coração nessa manhãzona linda, gente. Olha só, mediante essa palavra que nós lemos, Deus, o eterno, soberano, ele coloca no meu coração um tema lindo para nós fazermos uma reflexão, uma meditação nessa manhã. Olha só, Deus ainda governa. É isso que nós vamos falar nessa manhã. É esse tema lindo, especial para nós. E nós temos que entender todos os dias que independente do líder, independente de quem quer que esteja na frente de qualquer coisa, quem governa é Deus. Então não vamos nos preocupar com isso. Se eu sei que é Deus que governa, se você sabe que é Deus que governa, por que tanta preocupação? Por que tanta angústia? Por que tanto desespero? É só confiar. É só confiar. É só isso. O segredo é confiar, é acreditar, é crer. O segredo é depositar a nossa confiança em Deus. O segredo é eu entender que Deus, ele fala na sua palavra, através do profeta Isaías: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Então, se eu entendo que Deus ainda está no controle de tudo, não importa quem é o líder, não importa quem seja o presidente, não importa quem seja o prefeito, não importa quem seja o governador, não importa quem seja o pastor, não importa quem seja o seu líder, o importante é saber que Deus está governando, que Deus é o governo. E se essa pessoa faz o contrário, errado, esse problema é resolvido com Deus. Deus resolverá esse problema. Então, meus queridos, Deus ainda governa. Deus continua no controle de tudo. Deus jamais vai perder o controle.
Ah, missionária, então, porque tanta coisa que acontece, porque tantas crianças aí sendo alvo aí das pessoas ruins, porque as pessoas estão fazendo isso, sim. Deus, ele permite que o aconteça porque o homem tem o livre arbítrio para escolher o que ele quer. Mas o controle ainda está na mão de Deus. Deus tem conta para prestar com cada um. Então, por que eu e você vamos nos preocuparmos com isso? A única coisa que nós temos que fazer é continuar levando a palavra do Senhor, levando a palavra de Deus, falando a palavra do Senhor com sinceridade e falando a verdade sem fantasia. Não devemos fantasiar. A palavra do Senhor ela não precisa de retoques. Ela não precisa de reboco, gente, igual uma casa. Você faz uma construção, depois você vai rebocar, pintar, tal. Não precisa. A palavra de Deus não precisa de fantasia para ela ser a palavra de Deus. Ela continua sendo a palavra de Deus, independente de fantasias ou não. Então não precisa de fantasia. Não precisa de tinta para ficar bonita. Não precisa de um reboco para ficar, gente, não. A palavra do Senhor, ela continua palavra de Deus. E é isso que o Senhor quer, que eu e você entendemos. É que a palavra precisa simplesmente falar ela, só isso. Glória a Deus por isso. Então aconteça o que acontecer, Deus ainda está no governo, Deus ainda está no controle, Deus está com a gente, meu Deus, por que tanta preocupação? Nós nos preocupamos demais, sabendo que existe um Deus acima de tudo e de todos, e que é poderoso, e que não existe ninguém maior que Ele. Não existe outro Deus maior que o nosso Deus. Não existe nada acima de Deus. Abaixo sim, aqui embaixo sim, mas acima não. Deus está acima de tudo. Será que é preciso desenharmos para podermos entender que Deus está acima de tudo e de todos? Não precisa nós fazer isso, gente. Basta nós buscarmos na palavra. Isso é lindo demais. Deus ainda governa. Deus ainda está no controle de tudo. E Deus jamais vai perder o controle. O nosso Deus eterno jamais vai perder o controle. Aconteceu momentos difíceis em que as pessoas pensavam que Deus teria perdido o controle de tudo. Lembra lá da época lá da Torre de Babel? O povo estava ali achando que eles iam ser os melhores, que eles iam alcançar, que eles iam se regozijar, que eles iam zombar. Não. Deus deixou aquele povo ir até onde ele viu que tinha que ir. Chegou ali o Senhor, negativo, aí vamos dar uma parada. Eu governo ainda. Então, gente, o homem vai, Deus permite que o homem vai. O homem vai até um determinado ponto. O homem chega até um determinado lugar. Mas vai. E ele vai se alegrando, vai se gabando, vai achando que ele é o bom, vai achando que ele é o melhor. Aí chega um determinado ponto que Deus diz, epa, chegou até aí. Agora aí, ó, aí chegou no meu limite. Você não vai mais para lugar nenhum. E Deus barra o homem, gente, porque Ele está no controle de tudo. Glórias ao nosso Deus por isso. Então, e a gente vê aí que nós precisamos o quê? Precisamos nos humilharmos na presença do Senhor. O que a palavra diz aí? Que nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, pois, né, debaixo da potente mão de Deus, e no momento certo o Senhor nos exaltará. E sabe o que aconteceu? Uma dessas peças que se perderam. O povo de Israel perderam o quê? A humildade. Essa foi uma das peças que o povo de Israel perderam. Que a liderança de Israel perdeu. Foi a humildade. E nós não temos que perder essa peça. Se nós perdermos essa peça, ficamos incompletos. Então vamos estar sempre pedindo ao Senhor para que o Senhor coloque em nossas vidas, em nós, a humildade. Muitas das vezes nós queremos aí andar de nariz empinado, queremos ser melhores que os outros. Às vezes temos uma condição financeira melhor, às vezes temos uma cultura melhor, às vezes temos um doutorado, temos cursos superiores e mais cursos. E às vezes queremos ser melhores que os outros, às vezes queremos ali nos orgulhar. Mas isso está errado. Deus, Ele quer que eu e você procuramos sempre ser humildes. Humildes, está aqui a humildade, algo que tem em nossas vidas, que está no nosso coração. E Deus tem isso para nos proporcionar. Basta nós tomarmos posse da humildade. E o povo de Israel, na época, eles perderam essa peça, ficaram perdidos. Por quê? Porque eles deixaram de ser humildes e começaram a ser arrogantes.
Eles começaram a querer ser melhores que os outros, se arrogando. Eles esqueceram que Deus, o Eterno, foi quem lhe deu a prosperidade e a felicidade. E hoje não está diferente. Hoje nós vemos as pessoas esquecem. As pessoas também esqueceram que é Deus quem dá a vida, que é Deus quem tira a vida, que é Deus quem faz descer a cova, que é Deus que tira da cova, que é Deus que mata, mas que é Deus que ressuscita, que é Deus que permite a doença, mas também é o Deus que cura. Gente, é o Deus que permite a guerra, mas é o Deus que dá vitória. Meu Deus do céu, que coisa linda de Deus para nossas vidas, para os nossos corações. Israel esqueceu naquele momento de tudo isso. Eles esqueceram e começaram a ser o quê? Arrogantes, começaram a querer ser melhor que os outros. E aí o que acontece, gente? Deus agora começa a apertar eles. Começa a dar aqueles apertos e ensinar para eles. E a gente vê aqui no livro de Oséias, no capítulo 11, vamos lá? No capítulo 11, o versículo 1 a 4. Oséias capítulo 11 e o versículo 1 a 4, aonde a palavra do Senhor fala aí, coisas lindas. Olha só o que diz. Quando Israel era menino, eu o amei. Olha que palavra de Deus. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar Efraim. Tomei-os pelos meus braços, mas não conheceram o que eu os curava. Não conheceram o que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas. E lhe dei mantimento. Está vendo? E eles não lembravam disso. Eles começaram a ser arrogantes. Eles não lembraram que Deus, o Senhor, que amou de uma forma muito grande, que Deus, o Senhor, que deu a prosperidade, que deu a felicidade, que deu a vida. Eles não lembravam disso. Vamos ver ainda no capítulo 12 e o versículo 7 até o versículo 9. O que Deus continua falando aqui? É um mercador. Tem balança enganosa em sua mão. Ele ama a opressão. E diz Efraim, contudo, eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, o teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. Que coisa linda, gente. Israel não estava lembrando. Israel esqueceu. Mas eu e você precisamos lembrar. O salmista, ele fala uma palavra linda quando ele diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça. Nós não temos que esquecer daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz. E ainda daquilo que Deus vai fazer. Deus fez, Deus faz e Deus vai fazer. Deus tem coisas lindas, maravilhosas, gente, para mim e para você, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ou será que eu e você não estamos entendendo o que Deus está falando? Vamos entender. Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos retomar a humildade. O mundo está muito cheio de pessoas arrogantes que esquecem de Deus, que não está entendendo o que a palavra está dizendo para o seu coração. Nós precisamos entender. Israel perdeu essa peça e se deu mal. Não se lembrou, jamais esqueceu de todos os benefícios que Deus o havia feito. Mas o Senhor começa a lembrar para eles. Eles precisam lembrar, ou seja, a nação ali na época, elas precisavam lembrar que foi Deus que os ensinou e os supriu as necessidades. Então é Deus quem supre as nossas necessidades. Não tem outra pessoa, não existe mais ninguém que possa suprir a nossa necessidade a não ser Deus.
Agora você pode dizer assim, não, quem supre a minha necessidade sou eu que trabalho. Quem supre a necessidade é minha mãe. Quem supre a necessidade é meu pai, sim. Mas se ele não tiver saúde, quem é que dá a saúde? Quem é que dá a vida? Quem é que dá a força? Quem é que dá a coragem? Gente, tudo vem de Deus, entenda, pelo amor do Pai. Vamos entender que tudo vem de Deus. Tudo é Deus que encaminha para que aconteça nas nossas vidas. E nós vamos tomar posse das coisas boas. Mas Israel, naquele momento, esqueceu que Deus o havia ensinado e que Deus o havia suprido as necessidades. Os servos de Deus, os líderes, servos de Deus, erram. Por que eles erram? Porque eles supõem que eles são a fonte de bênção. Quantas e quantas pessoas aí estão achando que são a fonte de bênção? Se acham tal. Eles pregam, que é uma maravilha. Eles falam uma palavra linda. Eles têm um português corrigido. Eles têm um português lindo. Eles falam para doutores e pessoas sábias. Gente, pensa uma coisa. Eu e você, independente de qualquer coisa, nunca vamos ser a fonte das bênçãos. A fonte das bênçãos é Deus. É de Deus que jorra a fonte que não seca. Não seca. O homem é limitado. Independente da sabedoria humana, ela tem limitação. Ela tem um limite. Chega um momento que cessa. Chega um momento que cessa. Mas Deus não. Deus, ele continua sendo essa fonte inesgotável. Essa fonte em que eu e você possamos ir a qualquer momento em busca da água. Ela não seca. A fonte da bênção é Deus. Deus é a fonte da bênção. E não tem outro. Não tem outro. Mas muitas das vezes os servos do Senhor, os líderes, as pessoas, os cristãos erram. Por achar que eles são a fonte da bênção. Por achar que eles que levam a bênção às pessoas. Quem levam a bênção às pessoas é Deus. Através de nós. Porque tudo já vem encaminhado para que aconteça. Meu Deus, que coisa linda do coração de Deus para o nosso coração na manhã desse dia. Deus é a fonte da bênção. Os servos de Deus, os líderes, os cristãos, as pessoas que servem ao Senhor em espírito e em verdade, os sábios em Deus, eles buscam tomar boas decisões, mas eles percebem, eles entendem que o resultado continua sendo da parte de Deus, que o resultado continua sendo o mover das mãos do Senhor, que o resultado continua sendo providenciado por Deus. Por mais que eu me ache a tal, mas eu tenho que entender que é Deus que faz o milagre, que é Deus que faz as coisas, que é Deus quem provê tudo. Gente, é Deus, é Deus. Não adianta, não existe outro ser a não ser Deus, que é o provedor de todas as coisas. Mas a gente entende também que o sábio em Cristo, o sábio em Deus, quem tem a sabedoria de Deus, ele faz todas as coisas, ele toma uma decisão, mas ele entende que sem Deus nada vai dar certo, que sem Deus nada vai continuar, que sem Deus nada vai funcionar, que sem Deus pode até ser que alguém acha muito lindo no início, mas no final dá tudo errado. No final vem tudo contrário. Então, para que isso não aconteça na minha e na sua vida, vamos entender de uma vez por todas, de uma vez por todas, que é Deus, é o Senhor. É Ele quem é a fonte da bênção. É Ele quem governa, é Ele quem faz as coisas. Tudo é Deus que faz. Então, o povo de Israel naquela época, eles simplesmente administraram o que pertenciam a Deus. E é isso que eu faço. É isso que você faz. Nós simplesmente administramos o que é de Deus. Porque, gente, tudo que existe nesse mundo é de Deus. Tudo é de Deus. Não existe nada que não seja de Deus. O homem inventa muita coisa, mas de onde vem a matéria-prima? O homem inventa muita coisa, mas de onde vem as coisas que ele tira? De onde vem? Ele sabe fazer? Claro que não. Ele sabe juntar. O homem junta a matéria-prima para formar aquilo lá, mas tudo é de Deus. E a sabedoria que Deus dá para o homem inventar as invenções, ela vem de quem essa sabedoria? Será que ela vem do próprio homem? É claro que não. Deus que dá a sabedoria para o homem. Então, Israel, eles simplesmente administravam. Mas a resposta certa em tudo pertencia a Deus. É isso.
Vamos administrar confiando no Senhor, porque nós vamos administrar e o Senhor é quem dá o resultado final. É Ele que assina ali, a assinatura final é de Deus, o veredito final é de Deus, a batida do martelo é de Deus. Deus bate o martelo, gente. Isso é maravilhoso. Então, os servos de Deus, os líderes de Deus, aqueles que servem a Deus, estão fazendo a obra do Senhor, estão no comando da obra, mas eles estão certos de quem controla é Deus. Então, eu faço a obra de Deus, você também faz a obra do Senhor. Está nessa grande seara que está precisando de trabalhador. Mas uma coisa certa é, de que quem está no comando é Deus. Deus está no comando de tudo. Deus não perdeu o controle. Deus jamais, o Senhor eterno, jamais vai perder o controle, gente. Muitas pessoas estão aí desesperadas, angustiadas e dizendo que Deus não está olhando. Deus está olhando, Deus só quer ver até onde o homem quer chegar. Tudo Deus deixou acontecer e Ele continua o mesmo Deus. Ele deixa acontecer. E o homem vai achando que é o grande. Quando chega ali, Deus, epa, aqui jamais. Então o homem não chega. O homem pega um foguete e se manda aí para o espaço. O homem coloca satélite em todas as partes lá em cima. Gente, mas ele só chega até onde Deus quer. Quando é que a gente vai entender isso? O homem só chega até onde Deus quer, porque Deus ainda está no governo e jamais vai deixar de governar. Jamais alguém vai ultrapassar os limites. Jamais alguém vai chegar acima de Deus. E quando é que nós vamos entender isso? Mesmo nós, como servos de Deus, como líderes, como pessoas que fazem a obra do Senhor, às vezes nós ficamos ignorantes a esse respeito. Mas nós precisamos entender. Deus é grande, Deus é maior em nossas vidas e nós precisamos entender isso. E o servo do Senhor faz a obra do Senhor, mas entendendo sempre que o comando, que o controle está nas mãos do Senhor. Isso é lindo. Já pensou se Deus não controlasse o mundo? Se Deus não controlasse os seres humanos? Se Deus não tivesse o controle aí? Como seria, gente? Como seria nessa terra se Deus não tivesse o controle? Então, fique aí tranquilo. Fique tranquilo, continuando fazendo a obra do Senhor e entendendo, Deus está no controle. Deus ainda governa e Deus jamais vai deixar de governar. Deus jamais. Um dia tudo vai ser só Deus, o homem vai deixar de existir. O homem vai deixar de existir e tudo será o Senhor com a sua igreja, com o povo que obedecer e que andar nos seus caminhos. Isso é lindo demais. Então, nesse capítulo aqui, 14, e o versículo 1 a 7, o que traz para mim e para você? Nesse capítulo 14, nesse versículo de 1 até o versículo 7 do livro de Oséias, ele traz o que para mim? Ele traz para mim e ele traz também para você uma prescrição para ajudar eu e você a retomar a humildade. A retomar a humildade. Só que para mim e você alcançar isso, retomar, ou seja, tomar posse dessa coisa linda que é a humildade em nossas vidas, em nossos corações, para nós retomar a isso, para nós sermos humildes, é necessário nós fazermos uma retrospectiva, é necessário nós observarmos a nossa vida, é necessário que eu e você venhamos a voltar, ou seja, fazer o retorno, é necessário nós retornar. Então, por que não? Será que é tão difícil nós fazermos um retorno? Então é isso que o Senhor quer na manhã desse dia. Vamos fazer um retorno. Faça o retorno e busque o Senhor. Vamos fazer um retorno e vamos buscar o Senhor. Certo é que as oportunidades perdidas, nós não vamos conseguir repor aqueles minutos. Nós não vamos conseguir aproveitar aqueles minutos perdidos que nós tivemos na nossa vida. Gente, quantos minutos perdidos nós tivemos na nossa vida? E às vezes nós ficamos, até entristecidos. Mas não temos que nos entristecer, porque isso não vai voltar mais. Mas nós podemos sim retomar. Nós podemos sim começar aqui agora e fazer aquilo que nós pensávamos em fazer. Se hoje nós não tivermos forças, condições mais de fazer aquilo que nós já tivemos a condição e a força de fazer, mas vamos fazer aquilo que a gente está podendo. Vamos fazer.
Deus vai nos galardoar por isso, gente. Ninguém trabalha para Deus de graça, não. Olha só a vida, o respirar. Olha só o movimento, o locomover. Olha só, gente, os passos que a gente pode dar, que a gente pode... Gente, ninguém trabalha para Deus de graça. Estamos nesse mundo fazendo a obra do Senhor e Deus está nos dando riquezas espirituais. Deus está nos dando saúde, força, som da voz, ouvido, gente, garganta aqui, peito, pulmão. Meu Deus, é tanta coisa linda que Deus nos proporciona e às vezes nós achamos que não estamos tendo nada. Pelo amor de Deus, vamos entender e vamos voltar, vamos retomar a humildade e vamos pedir ao Senhor para sermos humildes. Porque Deus habita nos corações humildes. Deus habita nos corações humildes. Vamos pedir, Senhor, tira aqui do meu coração esse rancor, essa coisa ruim. E me ensina, Senhor, a ser humilde. Mas só que ser humilde, gente, não é ser tapete. Muitas das vezes tem cristão em pleno século XXI que ele pensa que ser humilde é ser tapete. Para as pessoas virem pisarem e fazer o que querem. E não, gente, não é assim. Não é. Sermos humildes é algo que Deus coloca dentro de nós, é algo que Deus nos proporciona, a humildade. E agora eu e você só temos que tomar posse dessa coisa de Deus para o nosso coração, que é lindo demais nós tomarmos posse. E vamos pedir para o Senhor a humildade. Então, para retomarmos a essa humildade, sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que voltar, retornar e buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Então vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite está chegando. E aí a gente não pode mais fazer nada. Vamos lá no versículo 1 do capítulo 14, gente, olha só. O versículo 1 é o que diz aqui, ó. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Está vendo? Então retorne, se converta, busca o Senhor enquanto se pode achar. Converta-te, porque pelos teus pecados tu tens caído. A gente peca tanto que cai. Até, gente, olha só, presta atenção. Até as plantas, as árvores, quando ela está bem cheia de frutos, muitos frutos, ou por que não começar pelas flores? Muitas flores, mas não são todas as flores que vão dar frutos, gente. Tem muitas que pecam. É isso que a gente fala. Tem muitas que pecam. Quem peca, cai. Quem peca, cai. Começou lá em cima. O nosso inimigo pecou contra Deus, caiu, desceu, caiu. O que cai, desce lá para baixo. Então pecou, caiu. E a gente vê aquela mangueira linda, né? Aquela jaqueira linda, qualquer tipo de árvore que dá fruto. Então você vê o que acontece? Nem todos aqueles frutos vão amadurecer para alimentar alguém. Jamais, ou que seja um ser humano ou que seja um animal. Muitos deles vão cair, vão pecar e cai. Peca e cai, apodrece e cai. Então, a mesma forma que Deus está falando aqui, ó Israel, se converta ao Senhor, converta-te ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído. É o pecado que faz cair, gente. É o pecado. Se eu peco, eu tenho que ter cuidado, eu pode cair. O que a palavra do Senhor diz? Você que está em pé, cuide de si para que não caia. Então vamos cuidar para nós não cairmos, para nós não tropeçarmos. E é isso que o Senhor está dizendo. Volte, se arrependa dos seus pecados, se arrependa, confesse especificamente sua autossuficiência. Para você retomar a humildade, para você ser humilde, precisa fazer o retorno, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, se converter dos seus maus caminhos, parar de pecar, porque o pecado leva à queda. Adão caiu, por quê? Porque pecou, e todos que pecam caem. Estamos num mundo difícil, mas a gente pode sim, com Deus na vida, e fugindo do pecado, fugindo das coisas ruins, e também se arrependendo. E vamos ver aqui no versículo 2, olha o que diz. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhes, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerros o sacrifício dos nossos pecados. Ou dos nossos lábios, Gente, arrepende-te enquanto é dia. Arrepende-te. Eu preciso estar 24 horas me arrependendo de palavras que falo.
de coisas ruins que penso, de ações que a gente faz, atos. Quantas e quantas vezes servos de Deus, homens e mulheres, praticam atos que não agradam a Deus. Mas há tempo ainda de arrependimento. Há tempo ainda de arrependimento. Há tempo. E o Senhor diz, tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa das coisas ruins. Que depois que você se arrepende, sabe o que a palavra diz? Você é uma nova criatura. É uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, então, gente, somos novos em Cristo. A palavra nos renova. Vamos nos arrepender das coisas ruins que praticamos. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Ele não está obrigando eu ter que me arrepender. Ele não está obrigando a você ter que se arrepender. Ele só está dizendo que o certo é isso, que é o arrependimento, para nós retomarmos a humildade, para pegarmos essa peça importante que é necessária em nossas vidas. É o quê? A humildade. É uma peça importante e necessária nas nossas vidas. E nós precisamos ter isso dentro de nós. Precisamos dessa peça para completar, sim, a nossa vida. Glória a Deus por isso. Então, aqui, continuando, lembrar. Precisamos lembrar. Lembrar de que somente Deus está no controle. Precisamos ter raciocínio. Às vezes, vamos fazer, se eu sou capaz, eu tenho capacidade. Mas a Maria não tem capacidade. Mas o João não tem capacidade. Mas o Pedro não tem capacidade. Mas ele, aquele outro não tem capacidade. Eu tenho capacidade, gente. A capacidade é de Deus. E aquele que se coloca na posição, ele dá a capacidade para isso. Pois, na verdade, Deus é quem capacita. Eu não seria nada se Deus não estivesse na minha vida para que eu pudesse, na manhã desse dia, transmitir essa palavra. Gente, eu não sei nada, Deus sabe tudo e Deus nos dá essa sabedoria, por mais simples que seja para alguém, mas para Deus eu creio que é uma grande sabedoria quando nós nos posicionamos aqui e falamos a palavra do Senhor. Essa palavra sem fantasia, ela não precisa de fantasia para ser linda. Ela não precisa de nada que venha incrementar para que essa palavra seja linda. Ela é linda, ela sai do coração de Deus para o nosso coração. E nós precisamos entender e lembrar de que somente Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Não interessa quem está na frente, não interessa quem é o líder. O importante é saber que existe o líder, 2 líderes. Gente, Deus o Eterno está lá, acima de tudo e de todos. Então, nosso Deus é maior do que tudo e do que todos. Não há Deus maior. Não há, gente. Não há. Não há Deus o melhor. Não há. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele é grande, Ele é lindo, Ele é fiel, Ele é eterno, Ele é santo, Ele é glorioso, gente. Não há um maior, não há um que esteja no controle de tudo. O homem não consegue fazer isso. É Deus que está no controle de tudo. Vamos lá no versículo 3. Olha o que diz aqui o 3. Não nos salvará a Síria. Não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso sustento, tu és o Senhor do céu, da terra. É o Senhor que controla, é o Senhor que faz milagre, é o Senhor, é o nosso Deus, é o eterno, é o soberano, é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor, é o eterno, é o soberano, é esse Senhor aqui que está no controle de tudo e de todos. Não adianta, gente, Ele está ali, com o controle, é Ele. Não adianta alguém dizer Deus não existe. Ele não vai deixar de existir se você falar. Mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Pode falar o que quiser. A palavra não vai ficar chateada com isso e jamais vai deixar de ser palavra pela sua ignorância.
Pela sua ignorância, Deus jamais vai deixar de ser Deus. Deus jamais vai deixar de cumprir a sua palavra, mesmo você dizendo que a Bíblia não é a palavra, não importa. Ela continua sendo. Você fala pela sua ignorância, mas ela continua sendo a palavra. Deus continua sendo Deus, controlando tudo. Enquanto você está falando, lá no Salmo de número 2, tem um versículo que diz que Deus está sorrindo de você. Está rindo de você, porque você é um negocinho tão pequeno, menorzinho do que aquele grãozinho de areia mais fina que existe, gente. Olha só, como é difícil você separar um grãozinho de areia fininho, aquela areia bem fina, você separar o grãozinho. Então somos menores que isso. Somos menores. Deus é grande, gente, é Deus. Então Ele está no controle e no comando de tudo. E agora os resultados. Somente então Deus responderá com bênção e restauração. Só Deus responde com bênção e restauração. Nós não temos capacidade para isso. Deus nos capacita a transmitir a palavra. Deus nos capacita a falar a palavra. Mas a bênção, a restauração, é o Senhor quem dá. É Ele quem dá. Nós não temos a capacidade para isso. Nós não temos a capacidade para ser a fonte de bênção. Deus é a fonte de bênção, meus queridos. Deus é a fonte de bênção. E eu e você só temos que estar ali, ó, enraizado no Senhor, bem pertinho de Deus ali. E Ele está aqui, ó, também na nossa vida. Eita glória. Vamos lá no versículo 4 até o versículo 7. Olha só o que diz. Eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide. E a sua memória será como o vinho do Líbano. Olha o resultado, gente. Olha o resultado de tudo isso. Se eu voltar a ser humilde, buscando o Senhor, se eu me arrepender das coisas erradas e entender que só o Senhor pode fazer milagre, se eu continuar sempre lembrando de que Deus está no controle de tudo, aí vem aqui o resultado. Eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei. Voluntariamente. Olha o que a palavra diz. Voluntariamente. Não é forçado. Quando alguém é voluntário, ele não está sendo forçado a fazer a nada. E a palavra aqui está dizendo... Eu os sararei, meu Deus, que lindo. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Meu Deus, que lindo. Voltarão os que se assentarem à sua sombra. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, como o vinho do Líbano. Gente, que lindo. Isso acontece. Mas se eu reconhecer a soberania de Deus, se eu reconhecer que Deus jamais perderá o controle desse mundo, se eu reconhecer que é independente de qualquer liderança, de qualquer líder, Deus é quem controla, Deus é quem governa, Deus é quem está acima de tudo e de todos. Meu amado e minha amada, meu querido e minha querida, na manhã desse dia, fique com essa palavra de Deus para o seu coração e entenda, Deus está no controle. Não se preocupe, Deus está no controle. Somente vamos fazer o que é necessário. Pregar a santa palavra do Senhor, levar o evangelho de Cristo aos nossos corações e aos corações das pessoas que vai nos ouvir. Então, oramos ao nosso Deus em gratidão por esses momentos. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço na manhã desse dia por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida, Pai. Muito obrigada, eu só tenho a te agradecer.
e nos dê uma semana abençoada, cheia de bênção. Guia os nossos passos, meu Pai, que não venhamos a pisar em terra, meu Deus, movediça, em areias movediça, que não venhamos a tropeçar. Livra-nos da queda, livra-nos do tropeço, livra-nos de todos os males, Pai. Estende a tua mão sobre nós, sobre as nossas famílias, os meus amados amigos, meus irmãos, que apoiam esse projeto Live na Minha Casa. Ministra, Senhor, sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família e a sua parentela. A bênção do Senhor, Pai. Estende as suas mãos, que só o Senhor sabe fazer. E assim, permaneça conosco na manhã desse dia. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém, amém e amém. E glórias ao nosso Deus. Então, meu querido, minha querida, seja abençoado. Guarde essa palavra no seu coração e vamos entender. O nosso Deus não perdeu o controle. Está conosco nesta guerra. Jamais nos deixará. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.